Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre como o ruído de rodovias afeta a avifauna. Antes de iniciar a apresentação da palestra em si, eu vou fazer uma breve apresentação do meu histórico acadêmico. Então, eu sou Renata Alquezar, sou doutora em Ecologia pela UNB e atualmente eu sou bolsista no ICMBio. Bom, então a minha formação, eu sou graduada em Biologia, sou bióloga pela Universidade de Brasília e cursei o mestrado e o doutorado também na Universidade de Brasília, com foco nas áreas de ornitologia, bioacústica, comportamento animal e conservação da fauna. Durante o doutorado, então, eu trabalhei com impactos do ruído em aeroportos, sobre as aves, né? E aí eu vou fazer esse paralelo em relação às rodovias. E após o doutorado, eu trabalhei com a parte de consultoria, bem direcionado com rodovia e atropelamento de fauna. E atualmente, como eu falei, eu sou bolsista no ICMBio, no CEMAV, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres. E possivelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já tenho um resultado, então possivelmente eu vou estar como pós-doc no CEMAV. Vamos esperar que dê certo. Bom, então vamos lá. Como o ruído de rodovias afeta a avifauna? Bom, a gente tem alguns impactos principais causados por rodovia na fauna e, consequentemente, também na avifauna, certo? Então, o principal deles, mais assim, bem discutido, é a fragmentação de hábitat, né? Então, ela vai ocorrer, eu tenho aqui um exemplo de um ambiente contínuo, né? De mata, de floresta, que, na minha suposição aqui, foi aberta uma rodovia no meio desse ambiente e gerou, então, uma fragmentação, né? A gente teve uma divisão em sub-áreas. Essa fragmentação de hábitat, ela vai trazer uma perda de ambiente natural, né? Seja por uma estrada pré-existente que foi alargada para dar espaço a uma rodovia, ou mesmo uma estrada que foi aberta do zero, né? A gente tem uma perda de ambiente natural inevitável. Um outro impacto dentro de fragmentação de hábitat também está englobado no conceito de fragmentação de hábitat, um impacto disso é o efeito de borda, que ele acontece quando a parte mais próxima, no nosso caso aqui, de uma rodovia, ela tem uma composição vegetal diferente da área mais central da vegetação. Então, geralmente, a gente tem espécies mais pioneiras aqui, né, que vão gerar o que a gente chama de efeito de borda. Né? E com o tempo, esse efeito é cada vez mais acentuado, né? E a gente tem um maior impacto, vai adentrando um pouco na vegetação. E aqui só um exemplo, né? Quando a gente tem uma abertura de uma rodovia, ou quando essa rodovia é pavimentada, quando ela tem um grande fluxo, né? A gente tem essa formação, essa exploração no entorno da rodovia, né? Que também vai gerar, associado à rodovia, vai gerar essa fragmentação de hábitat também. Aqui eu trouxe um exemplo de um estudo que aborda como é que essa fragmentação ela impacta a avifauna, né? Então, esse estudo de 2004 mostra como as respostas de aves de subbosque às bordas de rodovia na Amazônia Central. Então, essa rodovia que eles trabalharam era uma rodovia sem pavimentação, e eles fizeram amostragens a distâncias diferentes da rodovia, né, a 10, a 70 e a 130 metros da borda da rodovia, com redes de neblina, avaliando a presença de avifauna nessas distâncias para a rodovia. Né? E só para dar um exemplo do ambiente que eles estão avaliando, né, um dos ambientes que eles estavam avaliando, seria um ambiente que foi aberto para a construção da rodovia. E aí, quando a gente olha nos resultados deles, em relação à taxa de captura, em relação à distância para a margem da rodovia, a gente vê que, avaliando todas as espécies juntas, a gente tem um maior número de espécies quando a gente está mais distante da borda, né? Um menor número,
menor número de espécies, não. A gente tem uma menor taxa de captura quando está mais próximo da borda, olhando para todas as espécies, e quando a gente olha para grupos específicos, por exemplo, os insetívoros mostram o mesmo padrão, uma menor taxa de captura próximo da borda, já os frugívoros não mostram tanta variação com a distância, enquanto espécies de borda e de clareira, elas aceitam bem esse ambiente, né, e mostram uma maior taxa de captura quando estão mais próximas da borda. E só chamando atenção aqui para a escala desses gráficos, né, uma taxa de captura aqui 6, enquanto quando está falando para todas as espécies, uma taxa de captura de 40, que são valores bem consideravelmente diferentes, né? Então, só um exemplo de como a borda pode afetar a composição da avifauna próxima à borda de rodovia. Bom, e as estradas, elas também se tornam barreiras naturais para a fauna, né? Para algumas espécies, não é uma barreira muito relevante, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do bem-te-vi, né? Que ele cruza essa estrada com certa facilidade, mas para outras espécies mais tímidas, vamos dizer assim, que dependem de um ambiente mais escuro, com uma temperatura mais baixa, essas espécies dificilmente vão cruzar rodovias, né? Então, dessa forma, as rodovias se tornam barreiras naturais para algumas espécies. E se tornando uma barreira natural, que é permeável ou não, né? Essa barreira ela é semi-permeável para algumas espécies, vamos dizer assim, porque elas lidam com a borda, né? Conseguem aceitar as condições ambientais de uma borda, mas quando vão fazer ultrapassar essa barreira, muitas vezes elas não conseguem ultrapassar com sucesso, né? E aí a gente tem o que a gente chama de atropelamento de fauna, que eu acredito que vai ser abordado em outros tópicos aqui durante esse evento. Não vou me adentrar muito nele. Então, fora a fragmentação de hábitat e esses outros impactos que eu mencionei, associado a rodovias, a gente tem o problema do ruído, né? Então, esses autores de 2005, desse trabalho de 2005, definem ruído como qualquer fator que reduza a habilidade de um receptor em detectar um sinal ou discriminar um sinal do outro. Esses ruídos eles podem vir de fontes naturais, como, por exemplo, né, os rios, cachoeiras, insetos, o vento causa bastante ruído, mas eles também podem vir de fontes antrópicas, como é o caso de indústrias, de aeroportos, de grandes cidades, de rodovias, né? Esses são ruídos antrópicos, que é o tipo de ruído que eu estou me preocupando aqui hoje nessa palestra. A gente sabe que o ruído ele tem várias consequências ruins para os humanos e para outros animais, né? Para humanos, a gente já sabe comprovadamente por alguns estudos, então as referências estão todas aqui, tá? Se alguém tiver interesse, que a exposição prolongada a níveis muito altos de ruído pode gerar aumentos na pressão sanguínea, aumento na secreção de catecolaminas, que são aí hormônios, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, são tipos de catecolaminas, né? São hormônios relacionados a estresse, por exemplo. A gente também tem um aumento de erros diários devido à exposição constante a ruído intenso. A gente tem redução na qualidade do sono, redução na capacidade de concentração. Então, a gente tem evidências de que o ruído traz uma série de malefícios para a gente, né? Então, para outros animais, a gente tem, por exemplo, baleias jubarte expostas a ruído de embarcações, elas têm mudanças, elas fazem mudanças na complexidade do canto delas. Isso é um estudo feito aqui no Brasil. Em sépias, eles viram que quando eles expunham esse animal a
a ruídos, eles colocavam um playback, né, simulavam um ruído na água, eles viam que essa espécie ela produz mudança no padrão de sinalização de cor, podendo interferir em quão bem ela se camufla no ambiente. A gente também sabe que o ruído pode causar interrupções no padrão de forrageamento de várias espécies, de vários grupos, né? O padrão de forrageamento seria o padrão de alimentação da espécie. E pode gerar também aumento dos comportamentos de alerta. Então, as espécies, os indivíduos têm que ficar cada vez mais alertas, porque o ruído ele atrapalha a percepção de algumas pistas auditivas que deixariam, com a qual eles lidariam em situações silenciosas. Bom, no caso das aves, as aves elas têm um problema mais complicadinho com o ruído, porque elas dependem da comunicação acústica de várias formas no ciclo de vida delas, né? Então, eu trouxe alguns exemplos da importância dos sinais vocais para as aves. Elas usam, por exemplo, o canto para seleção de parceiros. Então, os machos eles se exibem cantando e são escolhidos pela fêmea de acordo com a qualidade do seu som. Elas também dependem de sinais vocais para comunicação entre adultos e filhotes, para coesão de grupo, então grupos em migração, grupos em deslocamento, como no caso aqui das araras que eu coloquei a imagem, elas necessitam dessa comunicação constante para se manter coeso e com a mesma informação, né? E também os sinais vocais são muito importantes para os comportamentos de alarme, de defesa de território, né? Então, as aves, elas dependem e confiam muito nessa comunicação. E para lidar com o ruído, a gente sabe que tem vários estudos já mostrando que as aves, elas têm uma série de adaptações para lidar com esse ruído. Então, por exemplo, algumas espécies conseguem mudar o horário delas de couro matutino para evitar os horários de pico de trânsito, de pico de tráfego de aeroporto, né? A maioria desses estudos está focado na Europa, né? Mas a gente tem aqui o meu estudo de doutorado para a América do Sul, para o Brasil, mostrando duas espécies que também conseguem fazer essa antecipação no horário de couro matutino. A gente também, uma outra estratégia que a gente conhece é o aumento da frequência mínima do canto. Então, eu vou mostrar no próximo slide, o ruído está bastante concentrado em frequências mais baixas. Então, para escapar desse ruído, da sobreposição desse ruído no canto, algumas espécies conseguem cantar um pouquinho mais agudo para evitar a sobreposição. E uma terceira estratégia seria o aumento da amplitude do canto, né? Aumentar o volume do canto, que é uma estratégia que a gente usa bastante com a nossa voz, com a nossa comunicação em ambiente ruidoso também. Bom, então, aqui só para ilustrar como é que a gente enxerga o ruído, né? Quando a gente está falando de bioacústica, a gente tem, então, esse gráfico que a parte de cima a gente está vendo um oscilograma, que é a amplitude por tempo. A parte do meio a gente tem um sonograma, que é frequência por tempo. E a parte de baixo eu não vou detalhar, não. Só olhando essas duas partes de cima, a gente vê no sonograma, que é de frequência por tempo, quanto mais escura a cor, maior é a amplitude que a gente tem desse som. Então, a gente vê que numa área sem ruído, a gente tem pouca coloração aqui no sonograma. Quando a gente tem um avião taxiando, já aumenta esse ruído, né? Principalmente aqui na parte de baixo e numa frequência mais alta, que não é tão utilizada pelas aves. E quando a gente tem um avião pousando ou decolando, a gente tem uma intensidade maior do ruído que também ocupa várias outras frequências do som.
Bom, então o meu objetivo aqui é trazer um pouquinho para vocês o que a gente tem na literatura falando do impacto do ruído de rodovia na avifauna, né? Levando em conta esses três aspectos aqui, e discutir com vocês um pouquinho sobre a realidade brasileira que a gente tem hoje em relação a esse assunto. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de estudos que foram feitos e depois trabalhar com o que a gente tem no Brasil. Então, esse primeiro estudo que eu trouxe, abordando riqueza e diversidade, eles perguntam, a pergunta deles é se os impactos negativos das estradas nas aves são causados pelo ruído do tráfego. E aí as premissas deles foram que se for o ruído que gera mudanças na riqueza e na diversidade, a riqueza e a abundância eles devem aumentar com a redução do ruído, né? O efeito do ruído ele tem que ser maior do que o efeito da distância para a rodovia e que locais com maior tráfego de veículos devem ter uma menor riqueza ou abundância de indivíduos. A primeira conclusão deles é que o efeito do ruído ele não foi maior do que o efeito da distância para a rodovia. Então, a gente vê no primeiro gráfico, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas no primeiro gráfico a gente tem, no mais da esquerda, ruído do tráfego em relação à distância. Então, a gente vê que quanto mais distante, a gente tem uma redução na quantidade de ruído. E no gráfico mais da direita, a gente tem a riqueza de espécies residual em relação à distância para a rodovia, e a gente vê que ela não reduz da mesma forma que o ruído. Então, essa é a primeira conclusão deles. E eles acham, então, que a maior parte dos impactos negativos nesse estudo são causados pelo atropelamento, né? Mas aí eles chamam a atenção também para a qualidade do ambiente, por conta desse efeito de borda, e de que a quantidade de espécies é diferente de qualidade de espécies, vamos dizer assim, né? Porque cada espécie tem uma função ecossistêmica e você ter o mesmo número de espécies não quer dizer exatamente que você tem as mesmas funções ecossistêmicas nesse ambiente. E aí, eu trouxe como exemplo o meu trabalho de doutorado, um dos artigos, que eu estou abordando justamente isso, não trabalhando só com riqueza, mas como a composição da avifauna ela é afetada por essa questão de ruído, né? Então, eu trabalhei nos aeroportos de Salvador, Brasília e Campinas, e por ambiente aeroportuário, eu considero um ambiente com ruído, com degradação na vegetação e com impacto de iluminação, mas ainda assim é um ambiente com vegetação nativa, tá? Eu fiz a amostragem acústica das espécies de aves, né? E aí a gente teve um padrão que nos aeroportos a gente tem uma menor riqueza do que nas áreas silenciosas que eu utilizei em cada região, mas a gente tem uma composição muito diferente de espécies, apesar do número semelhante de espécies, né? Então, nessa figura, a gente tem 68 espécies no aeroporto de Brasília, 78 espécies na área controle de Brasília, que é o Parque Nacional, e 91 espécies no pool de Brasília. E a gente vê que, por exemplo, a corruíra, o Troglodytes musculus, o tamanho desses círculos aqui dentro, eles refletem uma abundância relativa de registros, tá? Então, a gente vê que o Troglodytes musculus, no Parque Nacional, na minha área controle, ele tem uma abundância relativa bem grande, enquanto no aeroporto a abundância relativa dele é baixa, apesar dele estar presente, né? Então, a gente tinha 55 espécies em comum nas áreas, mais 23 espécies que só ocorreram na área controle e 13 espécies que só ocorreram no aeroporto, né? Algumas espécies elas são mais características de ambiente perturbado. E aí eu abordo isso nessa outra figura que a gente vê aqui
que essa figura envolve 22 espécies que foram encontradas nas 3 regiões, e a gente vê que algumas espécies elas lidam bem com o ambiente aeroportuário, né, perturbado, com ruído, com iluminação. Eles têm uma abundância relativa significativamente maior no ambiente aeroportuário, enquanto algumas outras espécies, aqui de baixo, que são aquelas que evitam o ambiente aeroportuário perturbado, elas têm uma menor abundância relativa no aeroporto quando comparado a uma área silenciosa, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção não só na riqueza de espécies, né, mas na resposta de cada espécie, né, se é uma espécie de interesse, se é uma espécie ameaçada, qual a resposta que ela tem para um ambiente ruidoso. E aí, nesse estudo de 2013, eles investigaram fizeram um esquema experimental para investigar os efeitos do ruído na distribuição de espécies. Então, eles criaram uma estrada fantasma, né? Eles colocaram alto-falantes gerando som numa área preservada, né? E aí eles conseguem controlar essa questão do ambiente também ser perturbado, né? Ter vegetação degradada, então aqui não tinha. Eles só geraram o ruído como se fosse uma estrada. E aí, essa estrada tem mais ou menos 500 metros de comprimento. E eles avaliaram a abundância de espécies migratórias, porque as espécies migratórias elas param em alguns lugares para descansar, para se alimentar, né? E essas áreas a gente chama de stopover areas. E aí eles encontraram uma redução na abundância de algumas espécies por conta desse ruído que eles provocaram, né? Então, as espécies responderam de maneiras diferentes, assim, intensidades de resposta diferentes, mas a maioria delas teve, então, uma redução na abundância devido à presença desse ruído, dessa estrada fantasma. E, seguindo algumas outras publicações desse estudo, né, eles viram também que 31% das espécies de aves que ocorrem geralmente naquela área evitaram a estrada fantasma. Eles também abordaram algumas partes de fisiologia e de comportamento. Então, eles viram que com o aumento do ruído, houve uma redução no comportamento de vigilância, né, de prestar atenção se tem predador, se tem algum risco. E eles reduziram o comportamento de alimentação também com o aumento do ruído. E aí eles viram que houve uma redução na condição corporal de alguns indivíduos e na capacidade de ganhar peso, que é uma característica que é muito importante para esses indivíduos que estão em migração, né? Então, o ruído, ele trouxe um prejuízo para esses indivíduos em migração. E ainda continuando esse trabalho deles, eles avaliaram a estrutura da comunidade, né? E em relação à idade dos indivíduos, eles viram que tanto jovens quanto adultos evitaram as estradas e que os jovens eles foram menos capturados nas áreas afetadas pela estrada fantasma. Esse outro estudo, já falando sobre tamanho populacional, eles investigaram o impacto do ruído e do volume do tráfego em aves de ambiente de beira de estrada. Então, eles trabalharam na Austrália com essas duas espécies, eles gravaram e mediram os cantos, as vocalizações, né? E aqui no gráfico a gente tem frequência dominante por ruído, e a gente vê que a espécie da esquerda, ela aumenta um pouco mais a frequência dominante do canto dela, para evitar a sobreposição do ruído, que eu comentei lá na introdução, né? E essa segunda espécie, ela não mostra tanta modificação assim no canto, né? Essas modificações de canto, elas têm um custo fisiológico para as aves, né? A mudança na frequência de canto, que é mais confortável e característica da espécie, gera alguns custos energéticos. E aí eles avaliaram se
se essas mesmas espécies teriam alguma mudança na probabilidade de detecção com o aumento do ruído. E eles viram que a espécie, tanto a espécie que muda quanto a que não muda a estrutura do canto, elas sofrem uma redução na probabilidade de detecção em ambiente ruidoso, né? Pode ser porque a detecção do som é mais difícil ou porque elas realmente não estão utilizando o ambiente ruidoso. A conclusão deles é que reduziu realmente a ocupação, o tamanho da população com o ruído. E aí, quando a gente fala sobre capacidade reprodutiva relacionada ao ruído, eu coloquei aqui 4 exemplos. Esse primeiro estudo, ele mostra que 26 de 43 espécies apresentam uma densidade reprodutiva reduzida, né? Densidade reprodutiva seria a quantidade de ninhos por área. Esse segundo estudo mostra que em Parus major houve uma redução no tamanho da ninhada e no número de jovens que conseguem sair do ninho. Esse terceiro estudo mostra uma redução no número de filhotes que conseguem sair do ninho nessa espécie de coruja. E o quarto estudo mostra que fêmeas de falcos parvélios apresentaram um maior nível de estresse e uma maior taxa de abandono de ninhos em ambiente ruidoso. Então, vou explorar 2 desses trabalhos aqui e mostrar alguns detalhes. Para o Parus major, eles trabalharam próximo a uma rodovia, né? E numa área onde eles têm caixas-ninho instaladas e eles viram a ocupação dessas caixas-ninho. Cada pontinho desse é uma caixa-ninho que já estava instalada lá. E aí eles apresentam também esse mapa de ruído, né, mostrando uma maior intensidade de ruído mais próximo da estrada e uma redução desse ruído à medida que você distancia, mas uma redução não linear também, né? Eles também apresentam esse gráfico que, para quem tem interesse na dinâmica da variação do ruído, né? Essas faixas aqui mostram os períodos de fim de semana, e aí em meses diferentes, né? E a gente vê que em finais de semana a gente tem uma redução, essa linha mais escura é o ruído do tráfego. A gente tem uma redução do ruído do tráfego nos finais de semana, aqui nesse caso, pelo menos, né? E essa redução, ela varia com os meses também do ano. Então, eles viram, o primeiro resultado deles foi a redução no tamanho da ninhada, né? Então, vamos dizer que uma ninhada normal tem aí por volta de 9 ovos. Uma ninhada próxima à rodovia, eles encontraram, aqui é um exemplo, tá? Por exemplo, 7 ovos. Então, a menor quantidade de ovos era posta. E também eles encontraram uma redução no número de filhotes que conseguem sair do ninho com sucesso, que são o que a gente chama de fledglings, né? São aqueles, o filhote já com pena, que consegue dar alguns voos, continua sendo alimentado pela mãe, pelos pais, né? Mas que consegue sair do ninho. Então, evidenciando que existe um custo em escolher fazer o ninho próximo à rodovia, né? Apesar de provavelmente ter uma menor competição por espaço, por caixa-ninho, essas aves têm um menor sucesso reprodutivo associado a essa proximidade à rodovia. E o segundo estudo que eu queria mostrar para vocês de sucesso reprodutivo é esse do kestrel americano, Falcus parvellus, que é uma espécie migratória que vem até o Brasil, é o nosso quiriquiri. Então, o título é O Fracasso Reprodutivo de uma Espécie Tolerante a Humanos, que está associada ao estresse e ao distúrbio, né? Então, por distúrbio, eles caracterizam a intensidade do tráfego e urbanização, né? E aí, aqui o primeiro resultado deles é que eles mostram que a probabilidade de fracasso reprodutivo está associado aqui com essa gradação, né?
scores de urbanização, de distúrbio que eles fizeram. Quanto maior o score de distúrbio, maior a probabilidade de fracasso reprodutivo nessa espécie. Eles viram que o fracasso ocorreu principalmente durante o período de incubação, né? E eles hipotetizam que esse fracasso, um dos motivos, pode ter sido o atropelamento de adultos enquanto eles estavam com o ninho, a dificuldade de se capturar presas quando você tem ruído, porque apesar dos falcões, gaviões, corujas serem muito guiados pela questão visual, eles também utilizam sinais, pistas auditivas para localizar os pequenos roedores, as presas, né? Então, isso é afetado pelo ruído também, e eles podem ter tido uma dificuldade em se alimentar, em capturar essas presas. E uma terceira hipótese que eles abordam é que esse fracasso ocorreu pelo abandono de ninho por fêmeas. E aí eles exploraram essa questão da fêmea, né? E eles viram que as fêmeas têm uma variação nos níveis, nas concentrações de corticosterona no sangue. Corticosterona é um hormônio relacionado ao estresse, né? E eles viram que quanto maior a concentração de corticosterona no sangue dessas fêmeas, maior a probabilidade de fracasso reprodutivo, né? Esse estresse, muito possivelmente, está relacionado à exposição ao ruído, né? Então, colocando aí que o ruído pode estar afetando essas fêmeas e gerando um abandono. Eles não encontraram nenhuma alteração nos níveis de corticosterona dos machos, né? E eles concluem que, provavelmente, a facilidade de se encontrar um local adequado para fazer um ninho próximo à rodovia pode ser uma armadilha ecológica para essa espécie e para muitas outras, provavelmente, porque é um ambiente com menor competição, mas que gera um gasto reprodutivo e um fracasso reprodutivo maior. E aí, resumindo essa questão do impacto das rodovias, quando a gente tem uma rodovia, né, o impacto do tráfego vai gerar aí um ruído. Esse tráfego pode gerar colisões que vão aumentar a mortalidade, né? E esse tráfego pode gerar um ruído que vai, como eu expliquei para vocês, gerar um estresse, gerar distúrbios na comunicação e pode aumentar o egresso, a emigração de indivíduos dessas áreas ruidosas, né? Eles vão procurar áreas mais propícias, menos ruidosas, provavelmente. E esse ruído também, esse estresse, esse distúrbio na comunicação podem trazer prejuízos à reprodução. E ambas essas consequências vão culminar aí na redução da densidade populacional de espécies, né? Considerando novamente que para algumas espécies isso não é muito preocupante, mas para espécies que têm algum interesse de conservação e de proteção, a redução da densidade populacional é um fator de muita importância. Bom, eu queria salientar que é bastante difícil isolar os impactos de ruído, isolar o ruído de fragmentação, de iluminação, de mudança de temperatura, né? E queria mostrar para vocês algumas medidas de mitigação que são propostas nesses artigos que eu apresentei para vocês, em alguns outros artigos da literatura, né? Então, os autores, eles propõem como medida de mitigação o fechamento temporário de rodovias, o controle da intensidade do tráfego, mudanças no design de pneus e utilização de material asfáltico que absorva melhor o ruído. E também, esse aqui foi o que eu encontrei mais na literatura, foi o uso de barreiras acústicas, ou também uma possibilidade de rebaixamento das estradas para que o som não afete com tanta intensidade a área que você quer proteger, né? Então, só para ilustrar melhor o que seria essa barreira acústica, a gente tem aqui a barreira, a fonte de som, né? Se não houvesse a barreira, a gente teria uma trajetória direta aqui de propagação do som, mas com a barreira, esse som
ele é refletido, né? E mesmo que ele acabe passando essa barreira, a reflexão dele ainda gera um desvio da área que está sendo protegida. E alguns exemplos de barreiras acústicas possíveis de utilização seria a barreira acústica de acrílico e aqui de madeira, né? Mas nesse artigo aqui que eu trouxe para vocês, se não me engano, eles falam também em barreiras de concreto. Bom, e aí eu queria então discutir qual seria a viabilidade de a gente pensar em redução do ruído em todas as rodovias brasileiras, né? Bom, acho que a grande maioria de vocês vai concordar comigo que é impossível a gente pensar nisso, né? A gente querer isso. Então, eu coloquei, afunilei um pouquinho mais esse pensamento, né? De qual seria a viabilidade de redução do ruído em rodovias brasileiras que cortem ou margeiem unidades de conservação. E aí, por que unidades de conservação? Bom, a gente tem um sistema nacional de unidades de conservação, né? Que ele inclui duas grandes categorias de unidades de conservação. A primeira são unidades de proteção integral, que incluem estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre, e cujo o objetivo dessas unidades de proteção integral é preservar a natureza, né? É prever ainda algum uso indireto de recursos, por exemplo, visitação em parques nacionais, mas o objetivo principal delas é proteger a biodiversidade, os recursos hídricos, né, e qualquer outro recurso natural. Enquanto as unidades de uso sustentável, a gente também tem uma série de categorias, né, por exemplo, APAs, FLONAS, RESECs, RPPNs, no qual o principal objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de uma parcela dos recursos naturais, tá? Então, eu vou focar aqui em unidades de proteção integral, que são aquelas que são os remanescentes que a gente tem para proteção e que devem ser preservados da melhor forma possível. E aí eu trouxe um exemplo aqui do meu doutorado também, de uma das publicações, que eu abordo bem essa questão do impacto, no caso, o ruído de aeroporto, mas a gente tem, dá para fazer vários paralelos em relação ao ruído de aeroporto com o ruído que a gente tem em estrada e como eles impactam as unidades de conservação, né? Então, nesse trabalho, eu trago um levantamento dos principais aeroportos brasileiros, que tenham aí, que são classe 4, que tem mais de 5 milhões de passageiros por ano. Essa linha pontilhada é uma linha, tem um raio de 10 metros em torno do centroide de cada aeroporto, né? As áreas desse cinza mais escuro são áreas de proteção integral, e de cinza mais claro são áreas de uso sustentável, unidades de uso sustentável, né? E a gente pode ver que no entorno dos nossos aeroportos, dos nossos maiores aeroportos, a gente tem uma quantidade considerável de áreas de proteção integral. E eu considerei aqui 10 metros de raio, né? Que é uma distância, 10 metros não, desculpa, 10 quilômetros de raio, que é uma distância relativamente pequena, né? Quando a gente considera a capacidade de dispersão do ruído de aeronaves. E eu trago também uma perspectiva mais voltada para Brasília, que é onde eu estou e onde eu tenho uma maior familiaridade. Essa área em cinza escuro aqui, então, é a ESEC do Jardim Botânico. E essa área 5 dentro dela, em preto, é a área de visitação, né, que é o Jardim Botânico de Brasília. Bom, é notável, é sabido que o aeroporto de Brasília gera uma grande quantidade de ruído dentro do Jardim Botânico de Brasília, né? E aí, quando eu olhei as rotas e a altitude
dos aviões que passam, das aeronaves que passam acima dessa ESEC, a gente vê que alguns passam com, por exemplo, uma altitude de 200 metros, né? Aqui eu descontei a altitude do terreno, porque nos dados que eu baixei tinham altitude total, né? Sem descontar o terreno. Então, bom, eu aponto aqui uma problemática, né, de que essas unidades de proteção integral que deveriam estar livres da influência antrópica, a gente tem a influência do ruído, né, e a gente não tem uma discussão sobre isso, a gente não tem uma legislação definida sobre isso aqui no Brasil. E só para ilustrar que eu não estou trazendo isso da minha cabeça, né? Eu não mirabolei, não inventei isso. Nos Estados Unidos, já existe uma grande preocupação com o impacto do ruído dentro dos parques nacionais. Então, eles têm uma restrição em relação aos voos que passem por cima dos parques nacionais, dos helicópteros usados para passeio, e não só preocupados com a biodiversidade, mas também com o bem-estar dos visitantes, né? Que quando a gente procura uma área natural, um parque nacional e tudo mais, a gente está procurando também a característica da área silenciosa, muitas vezes, né? Então, é um fator antrópico que descaracteriza essas áreas. E aí, olhando para o Brasil, eu consegui encontrar alguns poucos exemplos que a gente tem alguma legislação e alguma instrução sobre horário de funcionamento e limite, capacidade de veículos por dia, por horário em rodovias. Eu encontrei para 2 parques estaduais de São Paulo, né? Aqui, esse é o Parque Estadual Carlos Botelho, em São Paulo, e essa rodovia que corta o parque, não sei se isso ainda está valendo, se ainda realmente ocorre, mas ela é fechada durante alguns horários do dia, né? Restringindo o tráfego de veículos dentro desse parque estadual. E no Parque Estadual de Ilhabela, esse eu encontrei informação atualizada de que ocorre realmente uma restrição no horário de funcionamento, tanto no horário de funcionamento, quanto no limite máximo de veículos por dia, quanto na velocidade máxima permitida, né, que evitaria também os casos de atropelamento, né. Então, a gente tem pouquíssimas coisas no Brasil acontecendo nesse sentido. E, recentemente, a gente teve também uma discussão sobre a Estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu. Esse é um parque nacional, né? É uma unidade de proteção integral, que tem uma estrada antiga, que não está ativa, e a discussão era para permissão de abertura dessa estrada. Essa abertura foi negada, né? Não foi autorizada, porque está dentro de uma unidade de proteção integral, num bioma que a gente já tem bastante degradação, né? A gente tem muito pouco restante do bioma Mata Atlântica. Aqui é um pedacinho da nota técnica que suportou essa decisão, né? Então, a gente vê que atualmente podem ser observados indícios claros da presença da fauna no local, recuperação da vegetação, e aí esses argumentos que eu já citei, mas em nenhum momento foi usado o ruído como um dos argumentos para essa nota técnica, né? Então, você vê que mesmo quem está trabalhando com estradas, com os impactos de estradas, ainda não está atento a essa questão do ruído. E podia muito bem entrar como um dos argumentos aqui nessa nota técnica. Então, aqui no Brasil, o ruído ainda é uma preocupação que é muito recente. A gente tem uma ausência de leis federais, estaduais, de leis ambientais também, que protejam as unidades de conservação do ruído, né? E aí, voltando àquele meu artigo que eu mostrei sobre os aeroportos, quanto a gente tem de ruído impactando unidades de conservação, eu proponho algumas medidas, né, que a gente tem que começar a adotar aqui no Brasil, né? Por exemplo, definir quanto de ruído é aceitável dentro de cada tipo de unidade de conservação,
né? Algumas permitem mais, algumas permitem menos. Como é que a gente pode definir isso? E a gente precisa saber também quanto de ruído que já existe dentro de cada unidade de conservação. E isso tem que estar presente nos planos de manejo dessas unidades de conservação, né? Para que seja possível tomar ações quando a gente tem ruídos que estejam fora dos níveis adequados. E aí esses ruídos podem incluir rodovias, aeroportos, ruído de embarcação, né, no caso de unidades de conservação marinhas, por exemplo, ruído de helicóptero, ruído de trem, todos esses são ruídos passíveis de impactar a fauna. E aí, dentro do ICMBio, a gente tem um projeto, um programa grande que se chama Programa Monitora, né, que tem objetivo de monitorar unidades de conservação e avaliar a efetividade dessas unidades de conservação, né, para proteção de espécies de interesse para conservação. E dentro desse programa Monitora, a gente tem uma parte de monitoramento acústico, que a gente vai dar início em breve, né? Esse monitoramento acústico, a princípio, faz parte do protocolo avançado de monitoramento de aves, mas a partir dessas gravações vai ser possível também acessar a paisagem acústica dessas unidades de conservação e avaliar quanto de ruído antrópico a gente tem dentro dessas unidades. Bom, então a gente tem alguns avanços recentes aqui no Brasil também, como, por exemplo, a instrução normativa conjunta entre o IBAMA e o ICMBio, né, que é a instrução normativa número 8 de 2019, que ela estabelece procedimentos relacionados à resolução CONAMA 428 de 2010. Essa resolução CONAMA fala aí no âmbito do licenciamento ambiental que esteja no entorno de unidade de conservação, né? Licenciamento ambiental de empreendimentos em geral. E essa instrução normativa, então, ela coloca como... Ela indica que o ICMBio ele tem que ser consultado sempre que o empreendimento esteja afetando uma unidade de conservação, né? E aí, sob as seguintes hipóteses: que tenha atividade ou empreendimento localizado dentro da unidade de conservação federal ou na sua zona de amortecimento. E a segunda hipótese, uma atividade ou empreendimento localizado num raio de até 3 quilômetros da unidade de conservação, né? Então, isso acredito que seja uma ferramenta importante para que o ICMBio possa, então, estabelecer procedimentos para o controle e para a regularização dessa questão do ruído afetando unidades de conservação. Bom, mas por que eu deveria me importar, né? Por que esses impactos do ruído sobre a fauna e sobre a avifauna deveriam ter alguma importância para a gente? Não estou aqui só para falar sobre o bem-estar animal, né? A gente está falando de perdas de população, redução de populações, né? Mas a gente está falando também sobre o bem-estar humano. Como eu comentei, a gente tem uma necessidade crescente da disponibilidade de ambientes silenciosos, né? Então, pelo menos as unidades de conservação podem suprir esse papel para a gente. E pensando também no bem-estar humano, algumas das medidas mitigadoras que eu apresentei, elas podem ser efetivas também na redução do ruído em ambiente residencial, onde é um ambiente que a gente também espera condições de ambiente silencioso. E a perda de fauna, ela gera também a perda de uma série de serviços ecossistêmicos essenciais, né? Hoje em dia, a gente depende bastante da agricultura e de uma série da produção de alimentos, né? Mas a gente esquece que a produção de alimentos
ela também está muito interligada a, por exemplo, a polinização feita por aves, feita por insetos, ao controle de pragas, né, que pode também ser auxiliada pelas aves, a dispersão de semente, muitas aves fazem dispersão de semente, né? Então, perdendo essas populações, perdendo essas espécies de interesse para a conservação, a gente está perdendo também uma série de serviços ecossistêmicos essenciais para o ser humano. Bom, então a minha mensagem hoje para levar para casa, né? A minha intenção foi plantar uma sementinha aí de pensamento, de reflexão, de que a nossa produção de ruído ela está aumentando muito e exponencialmente, né? E que a gente precisa discutir mais sobre esse tema, né? Levantar mais questões e pensar um pouco mais, entender as dimensões dos impactos que estão sendo causados, determinar medidas eficientes de mitigação e, e garantir que pelo menos as unidades de conservação elas consigam cumprir o seu papel. Bom, muito obrigado. Eu agradeço a organização do Congresso pelo convite e por estar aqui também representando o CEMAV. E eu deixo aqui embaixo o meu e-mail para qualquer contato. Se alguém quiser discutir e tirar dúvidas, eu estou à disposição. Tá certo? Muito obrigada.